Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus, graça e paz de Jesus aos irmãos, às irmãs. Você que é da nossa igreja, você que faz parte dessa nossa rede de irmãos e irmãs, você que é da nossa cidade de Sorocaba, Votorantim, aqui da nossa região. Temos irmãos também de Alumínio, temos a irmã Elizabeth lá em Alumínio, temos irmãos que estão espalhados por esse nosso país, que têm nos acompanhado, temos os nossos irmãos lá do Maranhão, de Balsas, da nossa congregação do Jéter e Valéria, estão sempre aqui conosco. Temos a irmã Sônia de Ourinhos, gente de Presidente Prudente, Birigui, Bauru, toda a região ali de Bauru, algumas cidades, enfim, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos nessa noite para mais um culto de oração. Toda quarta-feira nós estamos aqui orando, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor, apresentando as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas lutas, as pessoas enfermas também diante do Senhor. Apresentamos situações cotidianas da nossa vida e também manifestamos ao Senhor a nossa gratidão. Nós temos sido ricamente abençoados com essas reuniões de quarta-feira, porque a semana vai se iniciando, nós damos uma pausa na quarta-feira, temos esse momento de refrigério, de oração e também podemos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus aquece o nosso coração para darmos sequência na nossa semana até chegar o domingo, quando nós nos reunimos como igreja e ficamos aí conectados com o povo de Deus. Então seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você recebeu esse vídeo, esse link, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique atento às informações que nós passamos nas nossas redes sociais, para que você fique integrado ou integrada à nossa igreja, tá bom? Quero ler com vocês nessa noite o texto de Jeremias, capítulo 33, que diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Jeremias estava preso e Deus manda essa mensagem para ele: invoca-me, clama a mim, pede a mim, suplique a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe, nem imagina. Então o nosso Deus, o Senhor, nos responde. E a orientação bíblica é que nós devemos invocar. E invocar traz o sentido de que nós podemos e devemos clamar a Deus com a profundidade do nosso ser. Suplicar, pedir socorro, pedir ajuda de Deus. E nesse tempo que vivemos, irmãos e irmãs, precisamos ter esse entendimento de clamar a Deus misericórdia, de clamar a Deus sabedoria para vivermos em dias maus, em dias difíceis como esses que nós estamos inseridos. Pedir que Deus nos ajude a cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa carreira. Pedir que Deus nos ajude a cuidar da igreja e fazer com que a igreja continue avançando para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então essa é a expressão bíblica que nós iniciamos hoje no nosso culto de oração: invoca-me e eu responderei. Aqui nós temos a promessa: se nós invocarmos a Deus, Deus dará resposta. E a resposta de Deus sempre será melhor, mais abrangente do que nós imaginamos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E essa é a palavra de Deus para nós, porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida, para a nossa família e também para a nossa igreja. Nesse momento eu quero orar com os irmãos e irmãs pela nossa cidade. Toda a nossa reunião de oração nós oramos pela nossa cidade, pelas autoridades constituídas. Vamos orar pelos vereadores, pelo prefeito, por todos os profissionais da área da saúde. Vamos orar também por todos aqueles que são da segurança, bombeiros, militares, pedindo que Deus os guarde, os proteja. Vamos orar também pela nossa nação,
clamamos a Deus pelo nosso Brasil, clamamos a Deus pelo nosso presidente, pelo governador do nosso estado, enfim, por toda a nossa confederação. Vamos suplicar a Deus um ano de eleições, um ano extremamente difícil, com questões econômicas, da pandemia. Vamos suplicar a Deus que o Senhor nos ajude como povo brasileiro, tá bom? E para que as igrejas sigam a marcha da divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa diretoria que dá suporte ao pastor nas decisões, na gestão financeira, para que todas as áreas da igreja possam fluir bem e a igreja cumprir a sua missão. Então vamos orar pela nossa diretoria, pelos líderes, vamos orar também pelos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, desde as crianças até os adultos. Então temos vários professores, vamos colocá-los diante do Senhor, tá bom? Vamos orar pela vida da irmã Natália, que coordena o Ministério Infantil. Vamos orar pela vida da Ângela, da Glauce, que também sempre está ajudando o Ministério Infantil. Vamos orar pela vida da irmã Edith, que sempre está conosco também no Ministério Infantil. Na classe dos adolescentes, hoje nós temos o Lucas lecionando aos adolescentes. Vamos orar por ele. Vamos orar pela vida da Cleusa, do Antônio, do Fábio, a minha vida, Lucas, nós que lecionamos aqui na classe dos adultos, tá bom? Vamos pedir que Deus proteja cada um dos nossos professores. E também vamos orar pelos nossos idosos. Temos vários irmãos com bastante idade em nossa igreja, todos eles vivos, felizes, ativos, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar por eles, pela saúde, né? Pedir que Deus os abençoe, os proteja. Vamos orar pelas nossas crianças e adolescentes nesse universo tão secularizado também. E vamos apresentar os casais da nossa igreja, ou seja, todas as famílias que compõem a nossa igreja. Também nós estamos em oração sempre pelas pessoas, irmãos da nossa igreja que viajam, que fazem uso das estradas, e nós sabemos como as estradas são muito perigosas. Então vamos orar pela vida do Edivaldo, que está aí com o caminhão sempre nas rodovias, a vida do William também, que faz esse trajeto de Sorocaba até Barueri, o irmão Antônio, que vai de Sorocaba até Cotia, todo dia na empresa também, a vida do Edson, da Neide, que trabalha com aplicativo, né, motorista de aplicativo, ele faz muito São Paulo, Campinas, leva o pessoal no aeroporto das grandes empresas aqui. Então vamos orar por eles e também pela vida do Daniel, irmão do Edivaldo, filho da irmã Socorro, que trabalha com ônibus, leva o pessoal de empresas, mas ele trabalha dentro da cidade e também carece das nossas orações, tá bom? E vamos pedir também para os nossos irmãos que têm comércios, né? Nós precisamos sempre lembrar deles e sempre colocamos a vida deles diante do Senhor. A Ângela e o Luciano, que trabalham com doces e bolos, né? Pedir que Deus cuide deles nas vendas, pedir que Deus proteja a vida da Rose e do Fábio na farmácia, em contato, né, com pessoas enfermas, doentes, pedindo que Deus os proteja também, os livre de todo mal, pedir pela vida da Neide e do Edson, que tem o pet shop, tem contato com muita gente, que Deus também os abençoe, e também a Kátia e o Mário, que tem uma lanchonete lá em Votorantim, que Deus proteja. O Mário fica com um horário um pouco mais estendido às vezes, né, por conta da lanchonete, que Deus o proteja, que não haja nenhum assalto, enfim, que Deus os guarde, tá bom? São esses os pedidos que trago hoje. Trago também no coração pedido de orar sempre pela vida da Jane e do João e suplicar que Deus cuide deles, agradecendo também a melhora, a vida da irmã Irani, sempre clamando pela sua saúde, e seguimos orando pela Ana Seituno, pedindo que Deus continue seguindo a vida dela com a sua graça e com a sua misericórdia. E por fim, vamos agradecer pelo cuidado, pela provisão, pelo sustento, porque a nossa igreja tem socorrido famílias, porque nós temos sido sustentados pela grande e poderosa mão de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e suplicar a Deus, invocar o nome do Senhor comigo nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Deus glorioso, Deus soberano, nós invocamos o Teu nome porque no Teu nome há salvação, há perdão, há redenção, no Teu nome há absolvição de pecados, no Teu nome
a renovação da nossa mente, no Teu nome, a libertação, a cura. E nós clamamos, ó Deus, pedindo graça, misericórdia, por todos esses nomes, famílias, situações que citamos. Nos lembramos, ó Deus, dos conflitos mundiais, nos lembramos dos contextos de guerra, nos lembramos das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão de luto, das pessoas que estão morrendo nos conflitos, das pessoas que estão vivendo situações adversas. Nos lembramos das pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com as enchentes, com as questões climáticas. Ó Pai, pedimos graça e misericórdia, pedimos que o Senhor os ajude, que o Senhor os proteja, que a Tua boa mão, santa mão, os alcance. Clamamos também, Senhor Deus, pela vida dos idosos da nossa igreja, alguns avançados em dias, com algumas dificuldades físicas. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, tocando, renovando as suas vidas e sua saúde, com a orientação dos médicos. Suplicamos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Nós nos lembramos também, Senhor, em oração, de clamar ao Senhor pelas nossas famílias, que as nossas famílias sejam abençoadas, guardadas pelo Senhor, que o Senhor dê muita sabedoria aos pais, aos casais, para que possam, ó Deus, administrar a casa, cuidar bem dos filhos, a fim de que os nossos filhos surjam na igreja como uma geração temente ao Senhor, que sirva ao Senhor. Abençoe, ó Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, envolvidos, ó Deus, nessa sociedade tão secularizada. Clamamos por eles, clamamos também, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos professores, que ensinam desde as crianças até os adultos, até os mais experientes, a fim de que os professores e professoras sejam homens e mulheres do Senhor, a ministrar a vida de outras pessoas, a fim de que todos nós nos tornemos sábios diante da Tua presença. Colocamos, ó Deus, a nossa diretoria diante do Senhor, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ajude na direção da igreja juntamente à minha vida, para que todos nós, ó Deus, tenhamos sempre a unidade e o entendimento bíblico de fazer os investimentos e dar direção à Tua igreja, como o Senhor tem feito aqui. Te louvamos, ó Deus, pela história da nossa igreja, te louvamos pelos irmãos que aqui estão congregando conosco, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, as famílias que estão chegando. Te louvamos, ó Deus, porque a partir da nossa igreja temos tido o privilégio de socorrer outras famílias, de acolher outras famílias, de receber outras famílias, de aconselhar, pastorear. Te louvamos por esse momento tão bonito, especial que temos vivido em nossa igreja. Colocamos a vida dos nossos irmãos que estão passando momentos difíceis na área financeira, algumas pessoas que ainda estão sem emprego, clamamos por elas, pedimos pelos nossos irmãos que têm as lojas e os negócios, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal, que o Senhor traga os clientes, os recursos necessários. Pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão em viagem, em trânsito todo dia, que o Senhor também seja com eles, trazendo proteção, livramento. Queremos sempre, ó Deus, reconhecer que tudo está debaixo da Tua mão, do Teu controle, e colocamos a nossa igreja e toda a extensão da nossa família de fé diante do Senhor, pedindo que o Senhor receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós Te amamos e Te honramos em nome de Jesus, e é por meio dEle, pelo sacrifício dEle, pelo sangue dEle que chegamos à Tua presença, em gratidão e louvor, e invocamos o Teu nome, porque sabemos que por meio de Jesus o Senhor nos ouve e o Senhor há de nos responder segundo a Tua santa e soberana vontade. Em Jesus apresentamos tudo isso diante do Senhor. Amém, amém, amém. Tudo certo aí, Natália? Vamos embora? Todo mundo aí comigo, interagindo, escrevendo aqui nos comentários, participando, é assim, né? Então tá bom. Gente bonita, eu estou em Êxodo, dá uma olhadinha comigo aí, Êxodo capítulo 18. Quero falar hoje que Deus dá estratégias à liderança. Deus mostra estratégias à liderança. Então, basicamente, nessa noite eu quero trabalhar com vocês o encontro de Jetro
sogro de Moisés, com Moisés, e como esse encontro foi usado por Deus para trabalhar na vida de Moisés e, consequentemente, na vida do povo. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, como nós precisamos de orientações de Deus para a nossa liderança. Eu, como líder da igreja, sou guiado por Deus, sou orientado pelo Senhor, mas eu preciso sempre ter a minha equipe sempre por perto para que o avanço do reino da igreja seja eficaz. E aqui então hoje nós aprenderemos como Deus dá estratégias para a liderança e assim nós podemos dividir essas funções para que a igreja, como corpo, como povo de Deus, cumpra o seu papel no mundo, tá bom? Então eu estou em Êxodo, capítulo 18. O texto é um pouco longo, então nós não leremos todo o capítulo, mas eu quero ler a partir do verso 13, tá bom? Eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar voltar nos primeiros versos para a gente entender um pouco o contexto e depois nós vamos caminhar e mergulhar na expressão bíblica a partir do versículo 13, tá bom? Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Diz assim o texto sagrado: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para eu consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo, a causa grande trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles julgaram. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez diante da Tua palavra nós nos curvamos reconhecendo a Sua autoridade, reconhecendo a Sua verdade, pedindo, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Por meio de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus dá estratégias para a liderança. Todos nós conhecemos e estamos nos aprofundando na busca da história de Moisés e como Moisés foi usado por Deus nesse tempo. E nós sabemos da influência do seu sogro na vida dele. Nós sabemos como Jetro foi extremamente importante na vida de Moisés, naquele momento em que Moisés havia
matado aquele egípcio, então ele foge e ele encontra lá na região de Midian, ele encontra-se com Zípora, a sua esposa, que é filha de Jetro, e dessa forma então ele vai viver com o seu sogro. Então quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, nós temos o relato que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, ou seja, Moisés acabou por se tornar também, além de genro de Jetro, uma pessoa muito íntima, querida, e que trabalhava com o seu sogro e vivia essa dinâmica relacional com o seu sogro, mas também uma relação, eu diria, um tanto até comercial, por assim dizer, no sentido de que ele cuidava do rebanho do seu sogro, ou seja, ele estava a trabalho do seu sogro, ou seja, a sua fonte de renda estava ligada ao seu sogro. Então eles tinham um relacionamento de parentesco, mas eles também tinham um relacionamento de trabalho, de funcionalidade, e certamente Jetro foi preponderante na vida de Moisés, e Jetro foi uma grande influência na vida de Moisés, e nós conhecemos o caráter de Moisés, e a gente foi vendo como Deus foi moldando esse caráter de Moisés, como ele tinha muita humildade, e certamente Moisés inclinou-se os seus ouvidos para ouvir os conhecimentos, as técnicas e tudo aquilo que Jetro, seu sogro, tinha para falar a ele. Lembrando que nesse momento Moisés tinha 40 anos quando ele foi morar com o seu sogro, e ali então ele constituiu uma família e ficou debaixo dessa orientação de Jetro e trabalhando também com Jetro. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar lá no versículo 1 do capítulo 18, dizendo que Jetro era sacerdote de Midian, ou seja, uma pessoa extremamente renomada, uma pessoa conhecido, uma pessoa de certa influência, era um sacerdote naquela região de Midian, sogro de Moisés, e Jetro então ouviu tudo aquilo que Deus estava fazendo por intermédio do Moisés, e dessa forma então Jetro vem no encontro de Moisés para reencontrar Moisés depois de grande tempo que Moisés não tinha contato com ele. Vale lembrar o texto bíblico que, pelas informações que temos, Zípora, a esposa de Moisés, juntamente com seus 2 filhos, ficaram com o seu pai, enquanto Moisés estava liderando o povo, enquanto Moisés estava fazendo aquele processo de treinamento com o povo até a travessia do Mar Vermelho. Tudo isso nos indica, porque o texto, a partir do versículo 2, vai dizer que Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe enviar. Então, dá a entender para nós que naquele momento de batalha, aquele momento de conflito, no sentido de luta contra Faraó, até sair ali do Egito e passar o Mar Vermelho, Moisés então enviou a sua esposa para a casa do seu sogro, para que ela pudesse ficar protegida, juntamente com os seus 2 filhos, conforme está aí o texto dizendo para nós, no versículo 3 e no versículo 4. Um dos filhos de Moisés se chama Gerson, e o outro Eliezer. E aí o texto vai dizer para nós no versículo 5 que veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Então Moisés estava ali acampado junto ao monte de Deus, buscando a orientação de Deus, e Jetro, seu sogro, chega com a sua filha e com os seus netos para devolver a Moisés. E aí nós podemos entender que nesse momento a família é completamente restabelecida, no sentido de haver um encontro extremamente profundo. Veja que maravilhoso isso. Deus dá essa oportunidade a Moisés de liderar o povo, mas agora Moisés tem a alegria de receber novamente a sua esposa e os seus filhos e também o seu sogro, e assim eles têm esse encontro muito especial. Jetro, no versículo 6, manda dizer a Moisés que ele estava ali, e aí eles têm esse encontro que está descrito para nós aí no versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. E aqui é muito interessante, porque esse encontro de Moisés com Jetro, seu sogro, é lindo, porque ele é cheio de afeto, cheio de honra, cheio de respeito, e eu creio que esse deveria ser a forma, ou essa deveria ser a forma como nós nos relacionamos com as pessoas da nossa família. Veja que aqui há uma relação de
de genro com sogro e sogro com genro, e o texto vai mostrar para nós a beleza do afeto, do relacionamento, da honra, e nós precisamos entender isso, aprender isso, de que nós precisamos honrar os mais experientes, os mais novos precisam honrar os mais experientes, honrar a experiência que eles carregam de vida, e também os mais experientes devem ter sempre uma palavra de afeto, de sabedoria. A gente vê isso muito em Jetro, que ele usa a sua sabedoria, ele usa as experiências acumuladas no decorrer da vida para incentivar Moisés, encaminhar Moisés. Isso é muito maravilhoso e nós precisamos dessa influência positiva dos mais experientes nas novas gerações e também a submissão e o respeito e a honra das novas gerações em relação às outras gerações. E aqui a gente vê uma cena típica da cortesia oriental, o abraço, o beijo, o respeito. E aqui, estudando o texto no hebraico, dá para entender que eles se inclinam, ou seja, Moisés se inclina diante do experiente Jetro, assim, num ato e num gesto de reconhecimento, de honra, ao mesmo tempo em que Jetro também fala assim: olha, eu sei que você está sendo usado por Deus, então uma troca mútua. O texto diz que eles conversam, eles perguntam um ao outro como o outro está. Então veja que há uma troca, há um relacionamento, há um abraço, e depois eles entram na tenda, e aqui então nós podemos acompanhar, e Moisés vai falando como Deus foi cuidando dele, da história do povo, e como Deus triunfou sobre o Egito, como Deus os livrou com poderosa mão, como Deus soprou e o mar se abriu, como Deus cuidou do povo e como Deus cumpriu a sua promessa de destruir a arrogância e a prepotência de Faraó com os seus carros, com os seus cavaleiros, com o seu exército, e como o povo de Deus, de uma maneira triunfal, saiu do Egito para celebrar a vitória da mão de Deus e pela mão de Deus. E aí no versículo 9 a gente vê a alegria de Jetro ao receber todas essas informações. Veja que interessante que o sogro, ele se alegra com a vitória do povo de Deus, e diz a expressão bíblica que ele se alegrou profundamente, ele ficou extremamente exultante ao saber, ao ouvir diretamente da boca de Moisés tudo aquilo que Deus estava fazendo pelo seu povo, por meio de Moisés. E aqui veja que há uma sintonia muito bonita entre esses dois homens, um experiente e outro ainda em formação, mas como esse maduro Jetro consegue receber essa alegria, e ele ouve tudo aquilo e fala assim: olha, Moisés, bendito seja o nome do Senhor. E isso aqui é extremamente importante. Há-se as pessoas mais experientes, há-se os idosos, há-se o sogro, a sogra, as pessoas que têm influência sobre as novas gerações, se alegrassem com tudo aquilo que Deus está fazendo por meio das novas gerações. Isso seria uma dose de ânimo, de empolgação para as próximas gerações, com toda certeza. Veja que Jetro é um exemplo para nós, porque ele se alegra, ele ouve da boca de Moisés, certamente ele já havia ouvido por outras vozes a respeito daquilo que Deus estava fazendo, tanto é que ele traz a sua filha para ter um encontro novamente com Moisés, então ele já sabia do que Deus estava fazendo, mas Moisés conta detalhes. Eu fico imaginando essa conversa, Moisés falando como que foi ver os egípcios no mar, como que foi ver os carros parando, enfim, eu fico imaginando esse tipo de diálogo. Eu fico imaginando Moisés contando para o seu sogro as conversas que ele teve com Deus, a forma como Deus conduziu, os conflitos que ele teve com as pessoas que murmuravam, mas ao mesmo tempo a vitória de Deus. E aí nós podemos contemplar tudo isso e ver no versículo 10, por exemplo, a forma como Jetro reage diante de tudo isso. A reação dele é maravilhosa, porque é uma reação de alegria, de louvor a Deus. Ele fala assim, versículo 10: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e das mãos de Faraó. Bendito seja o Senhor. O nome do Senhor é digno de receber honra, glória e majestade para sempre. Bendito seja o nome de Deus que livrou vocês da escravidão egípcia e também tirou vocês da mão tirana de Faraó. Louvado seja Deus. Olha, Moisés,
Que Deus seja bendito na vida de vocês. E também ele vai falar da supremacia de Deus no versículo 11. Ele fala o seguinte: agora sei, ouvindo você falando, Moisés, agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Eu sei que não há Deus maior do que o Senhor. Deus é supremo, Deus é soberano. Por quê? Olha a expressão dele: porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Todas as outras nações sabiam que ninguém tinha força para enfrentar o Egito naquela ocasião. E somente o povo de Deus, por conta da mão poderosa de Deus, é que poderia então sair do cativeiro egípcio. Vale a pena lembrar que quando o povo de Deus sai, outros povos que também estavam escravizados saíram. Então veja que essa salvação, esse êxodo acontece do Egito, abençoando o povo de Deus e outras nações, já mostrando que Israel tinha essa vocação de fazer com que as nações adorem somente a Deus. E Jetro tem essa visão. Olha a expressão de Jetro para Moisés: é o seguinte: bendito seja o nome do Senhor, e não há Deus como o nosso Senhor. Somente Ele é Deus. E aí então no versículo 12, Jetro, seu sogro, vai fazer ali uma espécie de um encontro. Ele toma holocaustos, diz aí o texto que ele tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, dedica a Deus. E holocausto, normalmente, é essa expressão de ações de graças ou de cumprimento de voto. E aqui a gente pode observar que ambos os significados fazem sentido nesse contexto, porque Jetro está tão feliz que ele celebra a Deus, ele rende graças a Deus pela vitória do povo de Deus por meio da mão poderosa do Senhor os livrando, mas ele também faz um voto de que somente o Senhor é Deus. E basicamente ele, Moisés, Arão e todos os anciãos aqui renovam o voto de confiar plenamente no Senhor. E também eles oferecem sacrifícios a Deus, e é muito bonita essa expressão no hebraico, porque tem a ver com ofertas pacíficas, onde a ênfase é a comunhão na presença de Deus. Então veja, Jetro, quando recebe as informações da boca de Moisés, de ver, de contemplar, de ouvir tudo aquilo que Deus está fazendo, o que ele faz? Presta culto a Deus, reconhece que o Senhor é Deus, faz um banquete, promove ali um encontro. E diz o texto que todos os anciãos de Israel pararam, comeram pão, fizeram uma festa com o sogro de Moisés, com Jetro, diante de Deus. Então veja, irmãos e irmãs, como é importante uma pessoa mais experiente, nesse caso Jetro, fazer um encontro com o povo de Deus e simplesmente reconhecer que Deus é grande, que Deus é supremo. Eles fazem um culto, prestam a Deus homenagens, dizem que são gratos a Deus. E quem teve essa iniciativa? O experiente Jetro. Então o que nós almejamos para a nossa igreja, que os mais experientes tenham essa visão, tenham esse entendimento e ajudem as novas gerações a crescerem em ações de graça, em reconhecerem a mão de Deus. E aqui então nós podemos mergulhar no texto a partir do versículo 13, para que possamos entender a influência de Jetro na vida de Moisés. Então, a partir do versículo 13, Jetro vai ensinar a Moisés um princípio de liderança. Dá uma olhadinha comigo no texto. No dia seguinte, ou seja, depois de comerem, depois de ter esse culto a Deus, no outro dia, Moisés voltou à sua atividade normal, à sua atividade rotineira. E qual que era a atividade rotineira de Moisés nesse tempo? Cuidar do povo, orientar o povo. E aqui Moisés tem uma figura, ou ele assume uma figura meio que judiciária, meio que de liderança e também ao mesmo tempo de professor. E essa questão do ensino envolvia questões cotidianas. Moisés tinha que julgar o povo. Vale lembrar que era uma multidão, milhares de pessoas, e Moisés tinha que tratar as causas do povo e mostrar a orientação de Deus para cada circunstância do povo. E diz o texto que Moisés trabalhava e ficava de pé, literalmente de pé, diante do povo, desde a manhã até o pôr do sol. Então, desde a manhã significa das 6 até às 6 da tarde.
Então Moisés ficava ali 12 horas diante do povo. E quando Jetro, no versículo 14, vê tudo isso, Jetro fica incomodado e Jetro chama Moisés e fala o seguinte: o que é isso que você está fazendo para o povo? Por que você se assenta só diante desse povo e fica de pé diante deles, desde a manhã até o pôr do sol? Então, Jetro, com sua experiência, faz algumas reflexões e algumas perguntas, porque na realidade as boas perguntas promovem grandes reflexões. Então, o que Jetro queria fazer com o seu sogro, com o seu genro Moisés? Ô Moisés, por que você está fazendo dessa maneira? Ô Moisés, por que você está fazendo tudo isso de uma maneira tão automática? É interessante que quando nós estamos fazendo algumas coisas no reino de Deus, e até mesmo na nossa vida, a gente vai fazendo de uma maneira tão programada, tão rotineira, que às vezes a gente nem pensa ou não para pensar por que fazemos e se a forma que fazemos está correta. Às vezes a gente fala o seguinte: não, eu aprendi assim, por isso eu estou fazendo assim, ou sempre foi feito assim, ou eu aprendi a fazer assim. Veja que Moisés, ele é dedicado, Moisés, ele é zeloso. E o que Jetro está falando para ele não é a questão do zelo e nem do trabalho. Haja vista que ele é extremamente trabalhador. Ele acorda bem cedo e ele se coloca diante do povo às 6 da manhã e vai até às 18. Então, ou seja, ele está trabalhando, ele está envolvido, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é prestativo, ele está cumprindo o seu papel. No entanto, ele está extremamente sobrecarregado. E aí Jetro faz essa pergunta para ele, provocando em Moisés uma reflexão, e Moisés responde no versículo 15: é porque esse povo vem a mim para que eu possa consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e eu julgo entre eles e declaro para eles os estatutos de Deus e as suas leis. Então veja, o povo levava as demandas, e aí nós podemos imaginar Moisés aconselhando, Moisés tratando questões de casa, de casamento, negócios entre eles. Ou seja, imagine a demanda de trabalho, de aconselhamento, de orientação, e sempre Moisés, como um líder espiritual que de fato era, ele tinha que dar uma palavra de Deus, uma orientação segundo a Bíblia. Vale a pena lembrar, e fazendo um parênteses aqui, que todo líder na igreja tem que ensinar e orientar e aconselhar os irmãos da igreja segundo a lei de Deus. O que nós temos contemplado, infelizmente, nos nossos dias, é que pessoas usam outras ferramentas para o aconselhamento, para tentar, entre aspas, ajudar as pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O que Jetro está questionando para ele é o seguinte: o que você está fazendo é correto, está tudo certo, no entanto você está com muito trabalho. Mas Moisés tinha que dar essa palavra para o povo. E a pergunta é: o povo poderia ficar sem orientações de Deus? É claro que não. No entanto, Moisés estava sobrecarregado. E aí no versículo 7, o sogro de Moisés, Jetro, vai dizer o seguinte: não é bom o que você está fazendo. Agora eu fico imaginando Moisés ouvindo isso, trabalhando, se dedicando, vem alguém mais experiente, que ele respeita, que ele honra, como nós já vimos, e fala o seguinte para ele: não é muito bom, se você continuar assim, versículo 18, você vai se desfalecer. E essa expressão desfalecer mostra para nós que simplesmente ele iria ficar extremamente exaurido. Se ele continuasse assim, as suas forças seriam completamente sugadas. Ele iria desfalecer, e desfalecer tem o sentido de quando a pessoa perde a saúde, quando a pessoa chega no momento de esgotamento. Olha, isso não é bom, isso é ruim, isso não vai te levar a nada, isso é muito complicado, porque você está trabalhando muito, é um trabalho extremamente excessivo, você vai desfalecer, e isso vai prejudicar tanto você, a sua saúde, e também o povo, porque na realidade, olha a declaração de Jetro: isso é pesado demais para você e tu não pode fazer. Você pode até fazer por um tempo, mas não por muito tempo.
Isso é muito pesado, é muito trabalho, é muita demanda, é muita carga sobre os seus ombros e você precisa dividir essa carga, Moisés. Isso é pesado demais. Você vai se desfalecer, as suas forças serão sugadas, você vai chegar no momento de exaustão e você vai parar, simplesmente você não será mais útil. E aqui vale a pena lembrar daquele estado que Elias, o profeta, chegou de grande exaustão. Nos nossos dias se fala muito de uma expressão chamada burnout, que é uma enfermidade onde grandes líderes e grandes profissionais enfrentam, porque tem muitas demandas, muitas cargas, muitas pressões, e nós temos acompanhado, infelizmente, até nos redutos evangélicos, pastores entrando em burnout, líderes entrando em burnout, porque eles vivem uma demanda, uma carga e uma sobrecarga extremamente pesada. A pandemia, inclusive, veio acelerar esse processo, e profissionais que tiveram as demandas aumentadas pelas empresas estão sofrendo com isso. E o que Moisés precisa entender é que ele precisa dividir a carga, o trabalho é pesado demais, e aí ele precisa ouvir as orientações de Jetro, seu sogro. E Jetro fala o seguinte para ele: se você continuar assim, você vai se cansar, você vai chegar num ponto de não ter forças para reagir, e isso vai ser ruim para você e também para o povo. Então veja que ligação bonita que há aqui entre o povo e o seu líder. Então Deus deseja que o líder esteja bem, porque quando o líder está bem, todo o povo será suprido. Então a preocupação de Jetro é o seguinte: Moisés, se você cuidar bem de você e você conseguir dividir um pouco a carga, você ficará bem e o povo também. Então veja que Deus deseja que o líder entenda bem a sua função, para que ele possa liderar bem e todo o povo de Deus receba as leis de Deus, as orientações de Deus, os aconselhamentos segundo Deus. Então veja, Deus trata com o líder para poder tratar com o povo. E qual que é a missão do povo? Cuidar bem do líder. E qual que é a missão do líder? Cuidar bem do povo. E aqui é uma troca. Então, em segundo lugar, a partir do verso 19, Jetro vai dar uma estratégia para Moisés. Então ele faz primeiro um diagnóstico, ele faz ali um check-up, ele faz uma análise, uma lição de casa. Ele fala assim: olha, o diagnóstico que eu tenho é o seguinte, não dá para você fazer tudo isso sozinho, é muita coisa, então agora eu vou te dar algumas estratégias para você pensar e refletir a sua liderança, e você consulta a Deus. Eu acho interessante isso. Jetro, como sogro, ele não impõe a Moisés. Ele fala o seguinte: eu vou te dar alguns conselhos, e aí está lá no versículo de número 23, se você fizer isso, e se assim Deus te mandar, ou seja, se Deus confirmar que essa é a orientação, você faz. Então você ouve meus conselhos, mas você consulta a Deus. Então olha que interessante aqui esse princípio. Nós precisamos em todas as áreas da nossa vida ouvir os bons conselheiros e ouvir as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Maravilha, glória a Deus. No entanto, precisamos colocar tudo aquilo que ouvimos diante do Senhor e pedir a confirmação de Deus na nossa vida. Veremos isso agora a partir do verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. É um conselho. E Deus seja contigo. Que Deus abençoe essa minha palavra com você. Bonito isso. Quando a gente vai aconselhar alguém, a gente precisa falar isso. Olha, eu estou te aconselhando, mas eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus confirme essa vontade dele na sua vida. Olha, você precisa de outras pessoas. Então, Moisés, em primeiro lugar, ensina os estatutos e as leis de Deus. Ensina, cuide deles, mostre para eles. E nós sabemos que nós, como líderes, somos chamados a ensinar, e o ensino é o principal meio ou veículo imprescindível ao povo de Deus, para que o povo de Deus seja edificado, cuidado, amparado, pastoreado. Então, o que Jetro está falando para ele é o seguinte: olha, o primeiro ponto, dedique-se ao ensino. Ensine para o povo de Deus, versículo 20, os estatutos, as leis de Deus, fale tudo para o povo. Ensine o povo, se dedique no ensino, se dedique na ministração, seja um bom professor. Vale a pena lembrar a expressão de Oséias, quando o texto bíblico diz para nós:
o próprio Deus falando: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo tem sede, falta de conhecimento, e erra por falta de conhecimento. Então nós, líderes, e aqui eu me incluo como pastor e professor, eu preciso ensinar mais a Bíblia, eu preciso passar esse conhecimento para vocês, para que nós não sejamos um povo que erra por falta de conhecimento, por ignorância bíblica. Não. Então veja, Jetro está falando assim para Moisés: Moisés, se dedique ao ensino. Se tem uma coisa importante na liderança, é ensinar, ensinar e ensinar. Em segundo lugar, Moisés, faz esse povo andar no caminho que deve andar. E aqui eu posso lembrar de tudo aquilo que já ouvi e vi de Moisés, como Moisés fez de tudo para que o povo de Deus andasse no trilho, no caminho. E como pastor eu faço isso todo dia, todo santo dia, me esforço para que todos vocês andem no caminho de Deus. E essa é uma estratégia de liderança: ensinar, fazer o povo andar no caminho, e também, em terceiro lugar, procurar pessoas capazes. A ideia aqui é de divisão de tarefas, porque tudo girava em torno de Moisés, e isso não era saudável. A gente sabe que isso não funciona. Era necessária uma multiplicidade de pessoas na liderança, ajudando Moisés, envolvidas no trabalho, para que pudesse então fazer o gerenciamento de todo o povo. E a questão de Jetro é o seguinte: Moisés, você tem que ficar com as causas mais importantes, com as causas difíceis, e as questões mais simples, mais fáceis, mais leves, você pulveriza. Então procura homens capazes, procura pessoas para te ajudar. E às vezes nós falamos o seguinte: olha, a liderança de Moisés era autocentrada, mas era autocentrada porque não tinha pessoas que queriam dividir a carga. E essa é uma das nossas realidades no nosso mundo contemporâneo. Infelizmente, faltam pessoas que queiram trabalhar, faltam pessoas que queiram servir a Deus na igreja e por meio da igreja. Então Moisés, como líder, recebe essa orientação: procura homens capazes. Você precisa dividir o trabalho. E essa expressão procurar tem o sentido de escolher pessoas capazes para determinadas áreas específicas. E um dos desafios da liderança é sempre procurar detectar pessoas, chamar pessoas e treinar pessoas e proporcionar um ambiente bom para que as pessoas possam trabalhar, possam crescer. Agora, é interessante que, às vezes, o problema não está na liderança. Às vezes o problema está no povo que não quer se dispor ao trabalho. Uma questão é uma liderança autocentrada que não dá oportunidade. Isso é um problema. E a orientação de Jetro é contrária a essa. Moisés, divide o trabalho. Faz chefe de 1.000, de 100, de 10, divide. Faça liderança. Em outras palavras, eu acho assim: ô Moisés, não fica fazendo escala de quem vai colocar o copinho plástico no bebedouro, quem vai colocar papel higiênico no banheiro, quem vai fazer escala de coisas assim mais simples na liderança da igreja, da gestão aí do povo de Deus. Essas coisas você não vai fazer. Agora, nas questões grandes, importantes, aí você faz. No ensino, não, ensino é imprescindível. Orientar o povo, imprescindível. Tratar de algumas escalas, aí já não é tão imprescindível. Você pode dividir essas tarefas. Então veja, há essa importância, mas também para que haja essa multiplicidade de gente trabalhando, é necessário que as pessoas se coloquem à disposição para o trabalho do nosso Deus. Então, é muito importante que tenhamos uma liderança consciente de abrir espaço, mas também tenhamos uma consciência do povo de que deve ocupar os espaços que a igreja está proporcionando para servir. Afinal de contas, o povo de Deus é um povo marcado pelo serviço e está nesse mundo para servir a Deus e as pessoas que estão ao seu redor. E aí Jetro faz algumas orientações para Moisés, que eu acho muito interessantes, e essas orientações também estão no Novo Testamento, quando nós vamos escolher diáconos. Veja que o princípio do Antigo Testamento, como sempre temos falado isso, é o mesmo princípio do Novo Testamento. Veja o currículo, ou as exigências que Jetro aconselha Moisés, aí no versículo, 21. Procura dentre o povo homens capazes,
tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. É interessante que essa expressão capazes no hebraico traz o sentido de um cunho militar, de uma pessoa de grande valor, ressaltando a questão ética, moral. Então Moisés recebe essa orientação: olha, você procura homens capazes, pessoas equilibradas, pessoas de respeito, dignas diante do povo, porque para liderar o povo de Deus é necessário ter essa postura de integridade diante de Deus, precisa ser um exemplo diante das pessoas, precisa receber essa capacitação que vem do Senhor, precisa ser também uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus, uma pessoa que consulta a Deus, uma pessoa que dependa de Deus, uma pessoa que vá servir com o máximo de zelo, de excelência, de competência, que vai colocar o coração e a alma no serviço. Então procura homens capazes, mas também que esses homens capazes sejam tementes a Deus. Eles precisam temer a Deus, precisam conhecer a Deus, ter reverência pelas coisas de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus, mas também que eles sejam homens de verdade. Porque se for pessoas falsas, dissimuladas, mentirosas, vão levar o povo ao erro, e nós não podemos incorrer nessa incoerência. Líderes precisam ser homens de verdade, pessoas de verdade, que têm a expressão sim, sim e não, não. Pessoas que são a mesma pessoa na igreja e fora da igreja. Então veja, precisam ter capacidade do Senhor, precisam ser capazes, integralmente, moralmente falando, íntegros, precisam ser tementes a Deus, precisam ser homens da verdade e precisam aborrecer a avareza. Porque para liderar o povo de Deus, a pessoa não pode ser escrava da avareza e não pode ser devota ao dinheiro. E nem pode ficar olhando aquilo que as outras pessoas têm. Imagina um líder que fica de olho grande naquilo que o outro tem, é ganancioso. Então, Jetro fala o seguinte: precisa ter capacidade vinda do Senhor, precisa ser temente a Deus, precisa aborrecer a avareza e ser uma pessoa de verdade. Então, esse é o currículo para trabalhar na igreja, para trabalhar no reino dos céus. E Jetro fala para Moisés: Moisés, escolhe homens assim, divide o trabalho, versículo 22, para que esse povo seja atendido. E aqui talvez, irmãos e irmãs, nós podemos fazer uma aplicação à nossa igreja. Deus tem enviado muitas pessoas para a nossa igreja. Deus tem nos dado muitas demandas, tanto no presencial como no online. Tem muitas famílias, tem muita gente chegando, tem muitas demandas, tem muitas áreas da igreja que nós pudemos ampliar na pandemia e nós precisamos de ajuda. Porque sem a ajuda da igreja, sem a ajuda de mão de obra, nós ficaremos emperrados e não conseguiremos avançar, porque tem muito trabalho, mas tem poucas mãos para o trabalho. Então o que nós estamos entendendo, estudando o livro de Êxodo, é que Deus dá essa estratégia para nós de liderança. E se você está ouvindo essa mensagem, eu espero e oro no nome de Jesus, que você fique incomodado, incomodada e venha nos ajudar. E você pode até falar assim: pastor, eu não sei o que fazer, mas estou aqui. Ó liderança, eu me coloco à disposição. Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus precisa ser atendido. Temos uma área de ação social que está crescendo, temos muitas demandas, mas precisamos receber as doações, separar as doações, fazer as entregas, visitar as famílias, atender as famílias. Temos muitas crianças chegando na igreja, precisamos acolher essas crianças, atender as crianças, preparar as lições, preparar o lanche. Temos famílias chegando na nossa igreja, precisamos aconselhar, ver quem precisa ser batizado, quem precisa fazer reconciliação, as famílias que moram aqui na redondeza, que estão se aproximando. Ou seja, temos muito trabalho, e essa orientação de Jetro para Moisés é extremamente importante. Precisamos detectar e encontrar pessoas na igreja capazes, tementes a Deus, que amam a verdade, que não são avarentas, para cuidar do povo, para ajudar o povo. E as coisas mais difíceis, mais pesadas, mais administrativas, mais pastorais, mais técnicas, a gente passa para o pastor e para a diretoria, e essas outras demandas da igreja, a própria igreja vai gerenciando como um povo de Deus, e todo o povo de Deus vai sendo pastoreado mutuamente. E aí Moisés ouve tudo isso, e a expressão de Jetro é o seguinte, versículo 23, caminhando para o final: se isso você fizer, e se assim Deus te mandar, você vai suportar. Ô Moisés, se você dividir a carga, você fica bem no ministério.
Mas se você não dividir a carga, você não vai aguentar. E como pastor, eu estou falando hoje abertamente, irmãos, nós precisamos dividir as cargas. Para que eu, Jefferson, líder, pastor, titular dessa igreja, possa suportar e possa cumprir o meu ministério. E ser útil naquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. E outras questões que são mais periféricas, teoricamente mais simples, outras pessoas podem fazer. E dá uma olhadinha a expressão de Jetro, quando ele fala o seguinte: e tudo isso será importante para o povo, e o povo viverá em paz. Então veja que quando nós entendermos que a carga, o trabalho, o serviço é dividido, todo o povo vive em paz e muitas pessoas têm a oportunidade de servir a Deus. E aqui nós acompanhamos a orientação de Jetro e também acompanhamos a humildade, o respeito e a mansidão de Moisés. Porque Moisés já é um líder consagrado. Moisés acabara de viver uma cena extremamente milagrosa, poderosa, liderou o povo na saída do Egito, mas ele tem um coração sensível diante de Deus. Antes dele conversar com Jetro, onde ele estava? Na presença de Deus. E ele ouve essa orientação de Deus, e o verso 24 vai dizer assim: Moisés atendeu às palavras do seu sogro Jetro e fez tudo quanto lhe dissera. Ou seja, Moisés ouviu a voz do seu sogro, ouviu a orientação de Deus e concluiu tudo fazendo de acordo com a vontade de Deus. E Moisés aqui mais uma vez mostra a sua humildade para liderar o povo de Deus. É verdade, estou sobrecarregado, tem muita coisa sobre mim, eu vou ouvir esse conselho, vou consultar a Deus, vou dividir o trabalho. A partir do verso 25 a gente vê que Moisés escolhe, segundo esse padrão, esse critério, homens capazes da verdade, homens de Deus também, divide o trabalho. E diz o texto que o povo começou a ser bem atendido e todas as coisas aconteceram para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Concluo a minha fala nessa noite, lembrando que essa também foi a estratégia de Jesus para influenciar pessoas e formar o seu grupo. Diz o texto lá no Evangelho de Marcos que Jesus, depois que subiu ao monte, ele chamou para ele quem ele quis, ele chamou os homens que ele quis, ele formou o círculo apostólico e essas pessoas ficaram junto dele. E depois de caminhar com ele, ele designou para que fossem pregar o Evangelho, fossem pregar e exercer autoridade sobre os demônios. Então veja, Jesus encontra homens capazes, tementes a Deus, treina esse grupo e depois envia esse grupo para o trabalho. Então qual que é a missão da liderança? Detectar pessoas, chamar pessoas, convocar as pessoas, treinar as pessoas e enviar as pessoas para as frentes de trabalho. É o que temos buscado fazer nesses 3 anos que estamos à frente da igreja. Detectar pessoas, chamar pessoas, conectar pessoas, instruir essas pessoas e enviar essas pessoas para as mais diversas áreas de atuação da nossa igreja. O apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo, falando de liderança a Timóteo, falando o seguinte: Timóteo, na realidade, na igreja, nós estamos como se fosse numa corrida de revezamento. Lembra aquela corrida de revezamento em que um está com o bastão e ele está correndo e o seu companheiro está à frente, ele está correndo, ele passa o bastão, o outro pega o bastão e sai correndo. Veja a informação de Paulo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso transmita a outros homens fiéis, ou seja, passe o bastão para frente. E essas pessoas que vão receber o bastão, depois vão passar e vão instruir outros. Então veja, qual que é a estratégia de liderança do povo de Deus? Treinamento contínuo. Um treina, o outro passa e ele vai passando, e todas as pessoas serão cuidadas para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Deus dá sim essa visão estratégica para Moisés, dá a nós, e nós precisamos multiplicar a nossa liderança, nós precisamos dividir o trabalho para que Deus seja louvado, para que o povo seja atendido e para que o líder permaneça saudável, íntegro, cumprindo a sua missão. Jetro foi uma bênção ao falar e orientar
o seu genro Moisés, e Moisés, por seu lado, foi muito obediente em receber essas informações, assimilar essas informações e fazer então com que o povo de Deus fosse bem atendido. Eu espero e oro, em nome de Jesus, que você sinta-se incomodado com essa palavra, no bom sentido, e que você se desperte sempre para o serviço da obra de Deus. Quando fica somente em 1, 2, 3, 5 pessoas, o trabalho fica pesado e, às vezes, a coisa não avança como deveria. Mas se nós assumirmos as nossas responsabilidades e entendermos a nossa vocação como povo de Deus, dividirmos o trabalho, certamente nossa igreja será mais eficaz e que possamos divulgar mais o Evangelho e alcançar mais e mais pessoas. Que Deus continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei o nosso tempo, como que foi, avançou muito, mas eu gostaria muito de orar com vocês, pedindo que Deus nos dê uma boa noite de sono, de descanso, pedindo aí um final de semana abençoado na presença do Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo. Que bom que você está aqui comigo nessa quarta-feira, clamando a Deus, pedindo a Deus e também ouvindo da palavra do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, abençoe, ó Deus, as nossas famílias. Pedimos uma boa noite de sono, de paz, de tranquilidade na Tua presença. O Senhor, ó Deus, continue trabalhando em nossos corações, conforme a Tua vontade. O Senhor continue provendo as nossas necessidades. Reconhecemos que o Senhor tem sido bondoso, tem sido fiel, tem sido zeloso, um Pai amoroso. E no nome de Jesus queremos Te agradecer, Te louvar, Te honrar e pedir ao Pai que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. Pedimos um bom final de semana na Tua presença e que a Tua mão santa seja sobre nós. Em Jesus nós Te agradecemos, Te louvamos. Amém, amém, amém. Boa noite, povo de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Boa noite.